Vamos lá, pessoal? Vamos utilizar 4 quadrados de 10 centímetros na cor bege, 4 quadrados de 12 centímetros na estampa verde, 4 quadrados de 12 centímetros no terracota e 4 quadrados de 12 centímetros no bege, tá? Que é o fundo da nossa estrela, parte do fundo, tá? Que dá vida à estrela, tá bom? Em seguida, eu vou pegar um dos quadrados para mostrar para vocês como eu vou fazer a marcação para nossa costura, tá? Um quadrado de 12 centímetros que nós vamos trabalhar, vamos traçar uma linha na diagonal de ponta a ponta, uma linha de 45 graus, tá? E ao lado dela nós vamos desenhar, vamos para a máquina e vamos fazer um pezinho de máquina para uma costura, né, na margem da máquina caseira de 0,75, né, que é a margem da máquina caseira. A margem do pé de máquina. Como a minha máquina ela é de 5 milímetros, a margem, eu estou desenhando uma margem de 0,75 com essa régua que eu tenho, que tem exatamente a margem de costura da máquina caseira, tá? Ela facilita bastante. Mas, caso você não tenha, você pega a sua régua normal e vamos marcar com uma fita crepe exatamente a margem de costura da máquina caseira, tá bom? Para isso, você vai marcar uma linha que essa margem ela está bem no meinho desses numerozinhos que eu vou mostrar para vocês na régua, tá? Então, nós temos a marcação ali dos números de centímetros e bem no meio deles corre a linha de 0,75 da margem, tá? Observa, bem no meio do número 3, você vai acompanhando e ali, de baixo para cima, é a margem da máquina caseira. Basta pôr uma fita crepe e você vai ter exatamente a margem da máquina de costura da máquina caseira, tá bom? Aí é só encostar a marcação da fita colante, a fita adesiva, na linha central do seu quadrado e traçar a linha da margem de costura. Olha como é fácil, tá bom? Então, ficou bem fácil agora. Fica bem melhor para costurar, viu, gente? Então, dá para tirar a margem de costura da máquina caseira na nossa régua normal, a régua que não tem a marcação, tá? Muitas réguas têm a marcação. Essa não tem. Então, se a sua é essa, aproveita e faz a sua marcação. Olha o que nós vamos fazer, ó. Nós vamos colocar 2 quadrados do terracota com o verde estampado, já todo riscadinho nessa margem que nós traçamos, tá? 2 bege no verde estampado e 2 beges no terracota, tá? Então, frente com frente, direito com direito, né? E vamos para a máquina, tá bom? Os quadradinhos de 10 centímetros vão ficar separadinhos ali, não vamos usar agora, tá? Vamos levar os nossos quadrados todos para a máquina, nós vamos costurar os 2 lados da margem de costura que nós desenhamos com a régua, tá? E nós vamos fazer isso em todos os nossos quadrados, que estão organizados daquela forma que eu falei. 2 beges com 2 verdes, 2 terracota com 2 verdes e 2 beges com 2 terracota, tá?
Se você quiser fazer o uso de alfinetes para segurar o seu quadradinho bem alinhadinho, faça o uso dos alfinetes conforme você está acostumado, tá? Mas eu não utilizo alfinetes. Eu já falei nas lives, vamos dizer assim, eu me libertei dos alfinetes. Eu os utilizo quando há extrema necessidade. Daí eu faço uso dos alfinetes, tá bom? Então agora nós vamos costurar as duas paralelas do traço central. Tem pessoas que costuram um a um, mas para agilizar o trabalho, você pode colocar todos em costura de bandeirola, né? Que vem uma, termina uma, começa a outra e fica parecendo uma bandeirola. Ela agiliza bastante, tá? O nosso trabalho, otimiza o nosso tempo, na verdade, tá? Então, eu estou fazendo todo o lado direito de todos os quadrados. Vou sempre olhando, né? Se houver algum, se eu perceber que algum deu uma entortadinha, como não uso o alfinete, então eu fico bem esperta. Aí eu paro, tiro lá da sequência e faço ele novamente. E começo uma nova sequência, na verdade, né? Agora a gente continua fazendo essas costuras nas paralelas. Tanto do lado direito como do lado esquerdo, tá? Nós vamos depois separar todos esses triângulos, cortando a linha central, a primeira linha diagonal que nós desenhamos, que é aquela de ponta a ponta. Nós vamos cortar essa marcação que nós fizemos, central, e vamos tornar todos os nossos quadrados como se fossem dois triângulos, que após abertos se tornarão novamente quadrados. Quadrados com duas cores, né? Duas estampas, tá bom? Muito lindo esse trabalho, viu? Patchwork é encantador. Ali tem uma sobrinha, nós cortamos todos os tecidos iguais, mas acontece, viu? No patchwork acontece de tudo. Houve ali uma sobrinha do estampado. Vamos continuar cortando, separando todos eles. E depois nós vamos pegar o ferro elétrico e vamos assentar as nossas costuras. Todas as costuras devem ser assentadas para o lado escuro, tá bom? Para o lado escuro dos tecidos. Então, se eu quero que ele seja para o lado escuro, eu coloco o lado escuro para cima, olhando para mim. E quando eu viro o tecido para fora, ele já sai com a margem de costura virada, tombada para o lado escuro, tá? Nós vamos fazer todos os quadrados tombados para o lado escuro somente nesse trabalho. Por quê? Cada caso, o patchwork é assim, cada projeto é um caso que a gente tem e cada caso é um caso, tá? Nesse caso, as costuras, os tecidos escuros devem ficar com a costura tombada para o lado deles. Para facilitar, nós colocamos o lado escuro para cima e aí a gente já tem todos os lados escuros tombados para o lado, todas as costuras tombadas para o lado escuro, tá bom? Eu vou dar uma agilizada aqui, senão fica muito longo o nosso vídeo, tá bom? Dei uma agilizada, gente, rapidinho aí, né? Quem vê pensa que a gente faz assim, rapidinho, mas vocês sabem muito bem que não é tão rápido assim. Mas é maravilhoso, muito gostoso de fazer essa estrela. Essa almofada vai ficar muito linda, muito mesmo. Vocês vão gostar bastante, tenho certeza disso, tá bom? Muito bem.
Tudo agilizadinho, tudo perfeito. Vamos colocar tudo na nossa bandejinha, tudo organizado e vamos levar lá para a mesa para gente refilar no tamanho correto, ok? Estamos agora aqui sobre a mesa e nós vamos refilar, como eu falei, o que é refilar? Deixar na medida exata. Nós não temos lá os quadrados bege com 10 centímetros, esses agora se tornaram quadrados com 10 centímetros também. Se você tiver essa régua, que tem uma margem, de uma diagonal de 45 nela, e ela mede 10 centímetros, ótimo. Você coloca a reguinha e você vem refilando todo o seu trabalho com a reguinha, tá? Mas, se você não tem essa régua, nós vamos fazer um moldezinho, tá? Dá para tirar com a régua grande? Dá, gente. É só colocar na ponta 10 centímetros e refilar, normal, tá? Mas aqui eu gosto de mostrar outras sugestões de outras maneiras de trabalhar, tá bom? Então, você não tem a régua, você vai fazer um moldezinho com um pedaço de papel, um pedaço de papelão, alguma coisa que você tenha acessível aí e que possa se tornar um molde, tá? Então, eu peguei aqui um pedaço de sulfite para fazer aqui na aula e vou mostrar para vocês. Vocês pegam, riscam 10 centímetros no papel e recortam, tá? Recortou? Você tem um moldezinho de 10 centímetros. Você vai dobrá-lo na diagonal e deixar assim dobradinho. Aí você pega o seu projeto, o seu módulo, o seu bloquinho, o seu quadrado, encaixa esse triângulo bem no meio do seu quadrado. Olha, o quadrado dobrado se torna um triângulo. Você encaixa ali bonitinho e você pega o seu giz de parafina e risca em volta dele. Se você quiser, você pode ir direto com o cortador, colocar a régua sobre o papel e já ir direto com o cortador e cortar. Mas eu sei que muitas pessoas não gostam de cortar direto pelo molde, porque pode ser que acabe por cortar o molde junto. Então, risca-se, faz toda a marcação com o giz. Esse marcador é um giz panda também, um parafina também. Eu vou falar sobre os marcadores depois, marcadores de medidas nos tecidos, tá? Bom, aí você abre, você já tem o seu ângulo correto, posicionado. Você vem, abre e vai desenhando, marca bem, ó, as pontinhas tem que estar iguaizinhas, tá? Marca bem, vem com um lápis e é um lápis, gente, essa caneta aí, ela não é um lápis, é uma caneta com térmica, com a cor branca que tem na Lamax. Na hora que a gente risca, não aparece o risco, ela vai aparecendo aos poucos, tá? Então, parece que eu não risquei, mas eu risquei, ela está aparecendo aos poucos. Por que eu gosto dela? Porque o risco fica bem fininho. O giz é ótimo, maravilhoso, mas ele deixa um pouquinho grosso. E essa ponta é bem fininha, então eu gosto muito de utilizar essa caneta. Eu estou riscando ali para vocês verem, porque acho que não vai dar tempo de ficar esperando, né, a caneta aparecer, a tinta branca aparecer. Só para vocês entenderem, tá? Então, agora nós vamos refilar tudo aquilo que você desenhou com o moldezinho, tá? Só tô remarcando para você enxergar melhor aí. Observei que não estava enxergando bem a cor da marcação. Muito bem, marcou, desenhou, bonitinho. Agora sim vai com a régua e o cortador e corta. Quem não tem cortador, vem e corta com a tesoura, tá? Muito bem, a gente vai fazer isso em todos os nossos quadrados. Então, todos eles serão refilados dessa forma, tá? Quando a gente refila, sai todo o excesso
sai os fiozinhos, né, que se desfiam desses tecidos, muitos fiozinhos se desfiam. O pessoal passa uma goma quando vai fazer os seus projetos, passa uma goma, deixa durinho o tecido para não desfiar. Mas como eu já falei, eu não tenho esse tempo. É muito tecido, é muito projeto, é muita coisa para fazer. Você tem que contar com o tempo de secagem, né? Então eu já vou direto, depois eu refilo os tecidos. Não gosto de fio, não gosto de linha pendurada, mas ossos do ofício, digamos assim, tá bom? Então a gente vai ali refilando, tirando todo o excesso, toda a sobra e vamos deixar isso daí bem bonitinho, tá? Com paciência. Às vezes a gente passa o cortador, ele não corta normal, viu? Vamos lá. Mesmo às vezes com a lâmina nova, a gente passa ele bem novinha, ele corta, né? Mas usou um pouquinho, já começa a gente dar essas falhas ainda, mais que a gente bate a lâmina, né? Bate na régua, enfim. Não pode deixar a lâmina aberta. Não pode. A lâmina aberta é um risco muito grande. Usou, tem que fechar a lâmina. Não pode deixar a lâmina aberta. Pode cortar o dedo, o braço, sabe? Parece trágico, mas é verdadeiro, tá? Então, agora já refilei aqueles 4, eu vou refilar todos para agilizar a nossa live. Muito bem, ó, todos lindos e maravilhosos, refilados. E agora esses quadradinhos lindos vão se tornar uma estrela. Por quê? Porque eles nasceram para ser estrela, gente. Eles querem brilhar, tá? Então vamos montar a nossa estrela. A nossa estrela começa, o núcleo dela nada mais é que o bloco catavento. Quem faz patchwork sabe muito bem o que é o bloco catavento, tá? Nós vamos fazer todos os blocos aqui na live juntas, tá bom? Um por vez. Vai esperando que vamos fazer, tá? Então, olha, você pega o sentido da cor terracota e joga pro verde, em todos os quadrados você tem o seu catavento perfeito, tá? Coloca tudo no sentido horário, ok? Agora nós vamos montar a nossa estrela. Nós vamos pegar verde com verde e o bege fica no centro. Ele se transforma em um triângulo, tá? Para você, eu vou colocar aqui de uma forma bem fácil para você entender, porque às vezes quando a gente está montando a estrela, a gente se perde um pouquinho, tá? Então, olha, eu vou tirar os 4 quadrados das pontas e vou mostrar para vocês que todos os lados da estrela devem ter um triângulo bege, tá? Voltado para a estrela. Então, se você observar que todos estão voltados para a estrela, esse triângulo, a sua estrela está muito bem montada, tá tranquilo, tá bom? Agora eu estou retornando com os quadrados das pontas, que medem 10 centímetros, e nós vamos costurar. Há 2 formas de costurar. Você pode costurar todos os quadrados, emendando todos pelo lado horizontal ou pela vertical, tá? Aí você escolhe, mas são todas as fileiras, então fileira por fileira, tá? Eu vou fazer a fileira voltada para o horizontal. Para ir à máquina, nós vamos alfinetar todos os quadrados em sua sequência, na sequência horizontal que eles estão, tá? Então, agora sim, eu vou fazer o uso do alfinete para me auxiliar e segurar tudo na sequência que eu quero, tá? Você também faz isso, coloca os alfinetinhos na sequência que vai ser costurada a sua estrela. A estrela não, as fileiras. Porque nós vamos costurar fileira por fileira, ok? Muito bem. Alfinetinhos mágicos nessa hora.
Nessa hora eles são fundamentais para a gente não ficar com aquele monte de tecido, né, solto como um quebra-cabeça. Ajuda muito nessa hora o alfinete. Tá bom? Agiliza, né? Muito bom. Agora você pega uma bandejinha, um pratinho e organiza a sua estrela bem organizadinha para ficar o seu trabalho lindo e maravilhoso, porque tudo que é bem feito dá prazer, dá alegria e dá resultados ótimos, dá um ótimo resultado. Muito bem. Transportamos tudo para a máquina, agora nós vamos costurar todas as fileiras, tá? Retira o alfinete, alinha direitinho. Lembrando que, quando alinhar, você pode fazer uso do alfinete para segurar os quadrados nos lugares, viu, gente? Como eu já falei, eu não utilizo muito alfinete nessa hora de costura. Eu prefiro mais acertar com a mão, segurar firme e costurar, tá? É um tempo que eu acho assim, é um tempo para colocar o alfinete e é um tempo para retirar os alfinetes. Eu acho que foi bem isso que pegou na minha cabeça. Eu falei, nossa, o tempo que eu fico colocando alfinete e tirando alfinete, eu já estaria costurando um quadrado a mais. E acho que isso da época, acho que faz alguns anos que eu não utilizo mais alfinete, foi o pensamento que que foi forte em mim. Acho que por isso eu parei um pouco com os alfinetes. Sem contar que eu levava cada cutucada. Nossa, tem cutucada de alfinete que dói na alma da gente. Vai lá no cérebro. Não, tem alguns que tiram sangue do dedo da gente, sério. Agora tem alfinetes mais fininhos, mas lembram daqueles alfinetes grossos que tinham assim, vendia de cartela? Não sei se vende ainda, deve vender. Mas aquilo judia, hein? Judia, machuca e dói. Muito bem. Deixa eu voltar aqui para nossas costuras, tá? Estou costurando fileira com fileira. Se você costurar, a linha cai, a linha quebrou. Mas é só colocar de volta, tá? Se você costurar certinho, gente, bem certinho, em cima e embaixo, bem retinho, a sua margem de costura, ela sai perfeita. Não é milagre, tá? É um resultado óbvio, é só costurar. Em tese, é isso, coloca certinho, costura que a margem de costura sai perfeita. Muitas vezes isso não acontece, tá bom? Às vezes não acontece, tem vezes que o tecido escorrega, e aí não tem como, daí tem que tirar, desmanchar e fazer novamente, não custa nada, tá? Olha, observa que eu tô jogando as costuras de uma fileira para um lado e da outra fileira para o outro lado, tá? A primeira fileira eu virei toda para a direita, tombei a costura, passei no ferro e tombei para a direita. A segunda fileira eu passei com o ferro e tombei para a esquerda. Essa terceira fileira eu vou costurar, vou passar e vou tombar todas as costuras para o lado direito, tá? Aí não importa se é para o lado escuro ou claro, porque é uma sequência que vai facilitar depois as emendas dos nossos triângulos, da costura perfeita, tá bom? Então, agora nós vamos observar isso. Essa terceira faixa, observa que eu sempre tô olhando na faixa de cima, para ver para que lado que eu vou tombar, tá? Então, a primeira faixa eu tombei para a direita, a segunda faixa eu tombei para a esquerda, essa terceira faixa eu vou tombar para a direita, tá? Sempre olhando se o pezinho de máquina tá certinho, se tá tudo em ordem, se as costuras estão batendo, tá? O segredo aí é a costura mesmo. É colocar direito com direito bem em ordem
e costurar sem medo, tá bom? Vai dar certinho, gente. Se não der, você arruma, é isso que eu penso. Se não der, eu arrumo. Vou lá, desmancho e faço de novo. Observa que toda hora eu estou olhando para ver se os triângulos estão voltados para o lado da estrela, tá? Observa isso, porque a montagem da sua estrela tem uma sequência, senão não sai estrela, não é verdade? Então, observa bem essa parte aí. Os triângulos todos, dos 4 lados tem um triângulo e todos eles voltados para a estrela, tá? Muito bem, já estou na última faixa, que vai compor essa estrela linda e maravilhosa. Olha só. Tá vendo? Ó? Eu vou costurar as 2 faixas de baixo, separado da estrela, da parte de cima, tá? Então, eu vou costurar em 2 blocos, ok? Olha, agora eu tô virando para o avesso para vocês acompanharem que cada costura está dobrada para um lado, tá bom? Olha lá, um para direito, outro para esquerda, outro para esquerda, outro para direito. Direito, esquerdo, tá? Agora eu vou fazer as emendas das fileiras das faixas que se tornarão a estrela então, tá? Eu vou separar em 2 partes, a parte de cima e a parte de baixo. Olha o que eu vou fazer para emendar, para sair uma costura perfeita no centro da nossa estrela. Eu vou colocar o lado direito com o lado direito, ok? E observem que uma costura está voltada para a esquerda e a outra tombada para a direita. Eu junto bem o meinho das 2, tá? Se você quiser colocar o alfinete para garantir que não vai sair do lugar, você coloca o alfinete, tá bom? Como eu falei, nessa hora eu vou ficar sem o alfinete. Então, eu centralizo bem as 2 costuras, seguro bem firme, tá? Só esse lugarzinho que nós vamos costurar. É um tantinho só vamos costurar a emenda, ok? Costurou a emenda, você abre e vê se a costura ficou certinha. Costura com costura, bateu bonitinho, certinho, tá bom? Agora nós vamos costurar as laterais. Nós costuramos o centro, agora nós vamos costurar as 2 laterais. Vamos costurar um pouquinho de cada lado, tá? Da mesma forma que nós costuramos aí, porque aí a costura sai perfeita, viu? Por que a gente costura só um pedacinho? Porque se nós errarmos, se a costura sair fora do lugar, nós não precisamos desmanchar a faixa inteirinha para arrumar a costura. Nós vamos desmanchar só o pedacinho da emenda. Isso daí é uma maravilha, gente, tá? Fazer dessa forma é maravilhoso, porque a gente consegue consertar só aquele pedacinho, sem aquele estresse de ter que desmanchar a fileira toda, ok? Então, a gente faz isso dos 2 lados, nós fazemos o centro primeiro e depois os 2 lados. E a gente vê se bateu certinho todas as costuras, olha lá, tudo perfeitinho, tá? A gente pega o ferro e assenta a costura, tá bom? Agora não importa muito o lado que vai ser assentada a costura. O importante é assentar bem a costura com o ferro para ficar um trabalho bonito, bem assentadinho, tá? Eu tô tirando o fiozinho, né? Vocês também devem fazer isso. Não posso ver um fiozinho. Todas as costurinhas perfeitas, agora a gente vai para a máquina e vai fazer a costura em toda a faixa. Com a certeza de que todas as costuras estão perfeitas
e maravilhosas, tá? Nós vamos fazer isso nas 4 faixas, sendo que nós vamos separar a estrela em 2 partes, a parte de cima e a parte de baixo, para ficar um trabalho melhor, uma execução melhor dessa estrela. Então, agora nós fizemos uma parte, vamos passar com ferro, assentar bem a costura, deixar bem assentadinha, e depois a gente vai fazer a outra parte da estrela desse mesmo modo que fizemos com essa, tá? Costura com costura, tudo certinho. Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo para não ficar tão longo esse passo a passo, tá? Então, da mesma forma que eu fiz a emenda da parte de baixo, que agora ficou lá na parte de cima, eu vou fazer tudo igualzinho, tá? A mesma costura pequenininha, vou checar se deu tudo certinho, se a margem de costura tá perfeita, e vou fazer as laterais dos 2 lados, tá? Na mesma sequência, na mesma costurinha, fez os 3 costurinhas de emenda, vem, costura a faixa todinha, deixa por último, né, para costurar a faixa, abre, tira os fiapinhos e passa o ferro, deixa tudo certinho, bonitinho, que é a outra parte da nossa estrela. Vamos tombar a estrela agora, frente às 2 partes, frente com frente, e observa, ó, eu alinho muito bem a costura que vai para a esquerda, tá vendo? Para a direita, e a costura que vai para a esquerda, elas ficam bem juntinhas, bem centralizadas, a costura do meio fica juntinho, costura com costura, tá? Agora é só segurar bem firme, ou colocar vários alfinetes, né? Coloca os seus alfinetinhos e vamos para a máquina. Vamos costurar só o meinho da estrela, tá bom? Da mesma forma como nós fizemos as demais costuras. Agora a linha quebrou, vamos passar a linha na agulha, rapidamente. Não é tão rápido assim, viu? Para passar a linha, tem dia que eu demoro um pouquinho para passar a linha. Não sei, tem dia que é rápido, não dá, conforme a linha, né? Muito bem, vamos fazer aquela costurinha ali rapidamente, vamos abrir. Olha, essa deu certinho, tá? Como eu falei na live, são 2 capas de almofadas que eu estou fazendo para vocês, uma com o quilting reto e a outra com o quilting livre. Então, esta estrela que eu estou fazendo hoje, esse vídeo, é a 2ª estrela, tá bom? Não é a mesma estrela que foi na live, porque são 2 estrelas e eu tive essa ideia de fazer, filmar, né, a execução dessa estrela com mais calma. A outra eu filmei muito rápido. Para você que está começando é melhor. Então, agora a mesma situação, costura dos 2 lados e observa sempre se deu certo, tá? Ó, este lado deu certinho. Muito bem. Agora vamos fazer o outro lado. Tá vendo? O tecido verde tá bem retinho e o tecido laranja tava com um pouquinho de folga. Então, você desce ele, veja se não tá com folga demais, mas eu acho que é só do tecido mesmo. Olha lá, foi feita a costura, ficou perfeita, tá bom? E vamos fazer, então, já que costurou aquele pedaço, vamos terminar de costurar o outro, né?
Eu costurei o pedaço laranja para ver se não ia dar defeito. Laranja não, terracota. E daí não deu defeito. Daqui, isso, agora a gente vai fazer do outro lado. Costurinha com costurinha, faz primeira costurinha, vê se tá tudo certo, tá? Sempre olhando para ver se tá tudo certo. Ó, no caso desse lado aí, o tecido escorregou, tá? E não ficou bem certinho, não. Ela ficou um tiquinho pro lado de fora. Então, o que nós vamos fazer? Vamos desmanchar e vamos alinhar novamente a costura, tá? E refazer a margem de costura. Vamos refazendo a margem de costura. Tô desmanchando bem devagarinho aí para você acompanhar. Tá? Desmanchei, só tô mostrando que eu desmanchei. Fica melhor, né? Desmancha com paciência, viu, gente? Com bastante paciência que tudo dá certo. Muito bem. Agora eu vou alinhar as duas costuras novamente e vamos voltar para a máquina. Sempre tem que dar uma olhadinha, por isso essas costurinhas curtas favorecem a nós, né? Favorecem bastante a execução. Já pensou ter que desmanchar a fileira inteirinha, a faixa inteirinha? Não, né? Voltando para a máquina, agora vai dar tudo certinho, porque não escorregou dessa vez. Perfeito, muito bom. Agora a gente vem e costura as duas faixas juntas. Eu vou costurar do meio para fora porque eu já tinha costurado do outro lado, né? Tá lembrada? Muito bem. Abrindo tudo, tudo lindo e tudo maravilhoso, gente. Patchwork é um encantamento. É maravilhoso desvirar a peça e ver que tá tudo lindo. Eu não canso de olhar. Não me canso de olhar. Eu amo o patchwork. Amor profundo pelo patchwork e pelo quilting, tá? Agora levei para a mesa o trabalho pronto. Nós vamos refilar. Vamos tirar esses fiapinhos que se desfizeram aí e vamos fazer a nossa margem de costura, tá? Da pontinha da estrela para fora, você coloca a régua e marca 1 centímetro. E tira todo o excesso dos 4 lados, tá? Então, da pontinha da estrela, você marca 1 centímetro e com o cortador você retira todas as sobras. Pode também riscar com a caneta e cortar com a tesoura, se você não tiver no momento agora o cortador, a régua e a placa, tá? Tudo dá para fazer com a tesoura, gente, só que dá mais trabalho, leva mais tempo. Entorta um pouquinho, né? Depois que a gente aprende a usar a base, a régua e o cortador, dificilmente a gente corta com tesoura, viu? Difícil mesmo. Só quando é manta. Quando tem manta, tem que cortar com a tesoura para não estragar o nosso material. Que não é um material muito barato, diga-se de passagem. Muito bem, vamos lá. Vamos colocar as faixas, tá bom? As faixas tem 2 faixas de 7 centímetros por 40, mas vai ter uma sobra legal, tá? Eu coloco 40 porque é um número redondo. E também 2 faixas de 7 centímetros por 50, tá? Com sobra também. Por que que eu coloco essa medida com sobra? Porque às vezes na sua execução, o seu tecido, a sua margem de costura, o seu material pode dar um pouquinho maior que o meu. E aí você não vai correr o risco de faltar, tá? Você também pode deixar a faixa para cortar depois que a sua estrela estiver montada. Aí você corta mais próximo do tamanho da estrela, tá? Do quadrado que ficou.
Aí você vai para a máquina agora, alfineta, né? Para segurar o trabalho no lugar. Vai para a máquina e vai fazer exatamente um pezinho de máquina. É muito importante agora fazer o pezinho de máquina, tá? Eu viro para o lado do avesso para acompanhar as costurinhas que ficam. Todas as dobras de costura, para a máquina não passar por cima, entortando, né? Deixando elas fora do lugar. Então, eu coloco para o lado do avesso, tá? Se você quiser desenhar uma margem de costura aí, pega a sua régua e desenha. Aí você acompanha a margem de costura com a canetinha que apaga com o calor do ferro, tá bom? Mas vamos de pezinho de máquina normal, da máquina caseira, e vai dar tudo certo. Lembrando que se não der certo, a gente faz de novo. A ponta da estrela não pode ficar embaixo da moldura. E também não pode ficar distante da moldura. Ela deve ficar encostadinha com a moldura, tá bom? Vamos ver? Olha lá, tudo certinho. A ponta da estrela está encostada com a costura da lateral, tá? Vamos pegar o ferro, vamos assentar a costura agora. Olha que perfeito, tá bom? Esse que é o ideal. Essa é a margem ideal da estrela em relação à moldura. Vamos fazer a outra lateral da mesma forma, tá? Vamos observar as pontas das estrelas. Viro para o avesso novamente e vou marcar a linha da margem de costura pela própria máquina, pelo próprio pezinho, pelo próprio calcador, tá? Então, vamos lá. Ali eu tô mostrando, só que a câmera não consegui fazer a câmera se aproximar, mas estou mostrando que tem um pezinho de máquina embaixo das dobrinhas, que é a emenda da costura dos quadrados. Novamente estou mostrando isso, tá? Mas a câmera não foi próxima. Então, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, tá? Vamos desvirar, vamos observar agora se deu certo. Tchan, 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 tchan. Ai, meu Deus, a verdinha não deu certo, tá? A moldura sobrepôs um pouquinho sobre a pontinha da estrela. Bem pouquinho, mas se sobrepôs. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos desmanchar esse pedaço e vamos repassar a margem de costura novamente, tá? Com certeza a margem de costura desceu um pouquinho e nessa hora pegou a ponta da estrela por baixo da moldura. Nós vamos desmanchando, vamos desmanchar aí esse pedaço e vamos repassar a margem correta da costura. Às vezes é necessário passar a costura um pouquinho para fora, não tem problema nenhum. Pode passar um tico para fora assim. Olha, agora ficou certinho como a gente quer, tá? A ponta da estrela ficou encostada com a moldura e está bem bonito, tá? Agora eu vou retirar o excesso de linha da parte de trás. Nós vamos para a mesa e vamos refilar nosso trabalho. Lembrando sempre, gente, que não pode esquecer, nunca é de passar o ferro, tá? Assenta a costura com o ferro é muito importante. Faz toda a diferença no nosso trabalho, tá? Muito bem, fomos para a mesa. Agora nós vamos refilar, vamos retirar o excesso de moldura da nossa estrela, tá bom? Dos dois lados. E vamos posicionar as duas faixas de molduras das laterais.
Lembrando que eu passei uma medida grande, tá? Porque às vezes o seu trabalho fica maior que o meu, não pelas medidas, mas pelo tecido, tipo de tecido, tá? Que você está usando. Eu sempre coloco a mais mesmo, eu peco por isso, eu peco por sobrar. Eu sempre prefiro que sobre do que falte, tá? Mas a sequência aí, a colocação da moldura lateral é a mesma colocação da moldura que fica em cima e embaixo, tá? Coloca, posiciona certinho e observa a margem de costura, que é sagrada, para que as pontas da estrela fiquem em seus devidos lugares, tá bom? Vamos abrir, tchan, 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 tchan. E aí? Ótimo. Ai, que perfeito. É tão gostoso quando dá perfeito assim. Olha que lindo. Que trabalho mais lindo. Olha que perfeito. Muito bem, vamos fazer a segunda lateral e última, né? Já estamos finalizando o topo, a parte da frente da nossa moldura. Aí nós vamos para os quiltings, tá? Vamos escolher o quilting que vamos utilizar, ok? Muito bem. Finalizado, agora tchan, 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 de novo. Vamos lá. Olha, agora a terracota ficou com inveja da verdinha e resolveu se esconder embaixo da moldura. Novamente, nós vamos tirar a parte que está para baixo da moldura e acertar novamente o pezinho de máquina, tá? Se for necessário, passa a costurinha um tico para fora, sem problemas nenhum. Vamos lá, desmancha. Esse desmanchador é o nosso grande amigo. Vamos dizer que ele nos ajuda a consertar todas as coisinhas erradas que a gente faz. Olha lá. Muito bem. Tá vendo? Ó, puxei. A pontinha realmente está para baixo, mas não dá para fazer a mesma coisa que nós fizemos com a verdinha lá. Não deu, por quê? Porque entrou bastante. Então, só existe uma forma de consertar isso. É desmanchando toda a parte que está comprometida, tá? A costura pode ter entrado um pouquinho, e aí a gente tem que desmanchar tudo para ficar um trabalho certo, um trabalho limpo, um trabalho bem feitinho, tá? Como diz o meu amigo, o importante não é que fique perfeito. O importante é que você faça bem feito. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a gente tem que fazer o melhor que nós conseguimos, tá? O melhor que nós conseguimos é muito importante para o nosso trabalho. E às vezes a gente tem um pouquinho de preguiça, né? Então, olha, desmancha com calma. Tô até fazendo bem devagar para vocês verem, ó. Desmanchei do meio para baixo. Agora eu vou tirar a parte de baixo também, desmanchar totalmente até o final. Vou dar uma aceleradinha aqui para a gente poder terminar esse vídeo, não demorar tanto assim, né? Só um minutinho. Muito bem, dei uma aceleradinha aqui, tá bom? Pra gente poder terminar essa aula, esse vídeo. E agora vamos fazer novamente a costura de pé de máquina, tá? Vamos limpar todo o trabalho, tem que retirar
todos os fios, viu, gente? Todos os fios de linha quando você desmancha. Se você não retirar quando você costurar novamente, fica aquelas pontinhas horrorosas aparecendo e a gente puxa, não sai, tá? E aí vai cortar, acaba cortando o tecido junto. Então, vamos limpando tudo e agora vamos fazer a nossa margem de costura um tiquinho para fora, bem um tiquinho mesmo, tá? Isso daí acontece e é normal acontecer, tá bom? Não é uma coisa assim tão que só vai acontecer com você porque você não sabe costurar certinho, nada disso. Acontece normalmente com todas as pessoas que costuram, tá? Eu tô olhando direitinho, agora eu vou com com o pezinho de máquina um tiquinho só para fora, para ter certeza que vai ficar a ponta da estrela encostadinha, ó. Fiz, chequei, deu certo, agora eu volto e termino de costurar. Quando terminar de costurar, nós vamos tombar a costura, tá bom? Vamos alisar, né? Passar o ferro, alisar não, assentar a costura com ferro. Olha lá, agora sim! Olha que diferença, gente. É bem diferente, né? Um trabalho bem feitinho. Agora sim, nós vamos abrir, né? Dobrar, tombar as costuras. Eu estou checando ali se tá tudo costuradinho, tudo certinho, tá? Alinhado a margem de costura. Tudo bonitinho, o avesso é tão bonito, né? Aí a gente vai abrir a costura, assentar a costura com o ferro de novo, tá? Já bem assentadinha a nossa estrela, que está agora quase finalizada. Falta muito pouco para finalizar a nossa estrela. Muito bem. Que linda. Ai, linda. Eu adoro olhar. Eu adoro olhar um trabalho lindo, bem feitinho, todo caprichadinho, tá? Então, como eu falei, agora vamos para a mesa e nós vamos refilar o nosso trabalho. Para refilar, você vai pegar a margem, a régua, a marcação de 6 centímetros, você vai colocar sobre a emenda do tecido bege com o terracota, como se fosse uma linha de guia para você. E aí você vai refilar. Vai colocar essa margem de 6 centímetros dos 4 lados, tá? Então, coloca 6 centímetros na junção das costuras do bege com o terracota e refila todo o restante. Faz isso dos 4 lados e nós vamos ter a nossa estrela linda, perfeita e maravilhosa. Vocês vão ver como elas vão ficar no final. Nossa, se prepara, haja coração, aguenta coração. Muito bem. Última parte, último cuidado, última verificação. Tudo em ordem, tudo perfeito, alinhada, perfeita e maravilhosa. Agora, tcharam, muito bem, tudo certinho. Nossa estrela aí está prontíssima, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, tá bom? Sucesso, gente, até a próxima!